Olá, pessoal, boa tarde. Começando mais uma live por aqui com um convidado muito especial. Hoje nós vamos falar sobre mindfulness e a administração do tempo. E eu tenho um amigo muito querido que é autor desse livro aqui, ó. Olha que privilégio que vocês vão ter. O autor desse livro entrando aqui para fazer a live conosco hoje sobre administração do tempo. Então seja muito bem-vindo, Jojó, chegando por aqui. Que saudades de você! Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Acabei de falar para o pessoal que eu vou fazer uma live com o autor deste livro maravilhoso. E que delícia estar com você por aqui. O pessoal começando a chegar por aqui, sejam bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre mindfulness e administração do tempo. E nós estamos aqui com um programa de trazer convidados para vocês, quem está chegando aqui agora. E a cada 15 dias, nas terças-feiras, eu converso com alguém aqui especialista num determinado assunto. E hoje o convidado é o meu querido amigo, que eu não vejo há muito tempo por causa dessa pandemia, meu querido Jojó. Então, Jojozinho, me fala um pouco de você, de como está o tempo por aí. Você está em Curitiba, né? Você me disse que está em Curitiba agora. Eu me mudei para Curitiba, eu agora sou curitibano. O manezinho da ilha de Santa Catarina que se tornou um curitiboca. Mas com muito orgulho, eu gosto muito da cidade. Ela tem uma dinâmica diferente de Floripa, mas é muito legal. Eu estou gostando muito da experiência. Mais frio que Floripa? Muito mais. Muitíssimo, não é muito, é muitíssimo mais frio que Floripa. Acho que eu não vou conseguir te visitar, Jojó. Muito bom. Então, hoje nós vamos trocar algumas figurinhas aqui sobre esse assunto. Muita gente nos procura para falar sobre organização, principalmente. Você escreveu um livro sobre administração do tempo. O livro é incrível, traz altas dicas. Então, quem quiser, vou novamente mostrar aqui o livro desse autor e amigo querido, Administração do Tempo, The Rose Method e a Administração do Tempo. E hoje eu chamei o Jojó aqui para juntar esse assunto com o mindfulness, porque nós sabemos que o mindfulness nada mais é do que a nossa capacidade de estar totalmente concentrado naquilo que estamos fazendo no momento presente. E também sabemos que isso aumenta o tempo, né? No momento que você está mais focado, o teu tempo rende mais, você tem muito mais produtividade. Então, Jojozinho, tá contigo a palavra, pode começar. O Jojó é a pessoa que mais cativa ao falar sobre qualquer assunto. Então, prepare-se. Quem tiver dúvidas, podem colocar as dúvidas aqui para nós, tá? Que eu vou trazendo as dúvidas para o Jojó, as questões. E se vocês estão aqui assistindo essa live agora, clique no aviãozinho que tem aqui embaixo, convide seus amigos para estar aqui conosco nessa live. Pode apertar no coraçãozinho aí, curtir bastante. Clica um monte de vezes nesse coraçãozinho aí para ficar bem visível a nossa live. Então, Jojó, pode começar. O que você traz para a gente? Bom, O que você acha mais importante de tudo isso que eu falei, trazer do livro, enfim. Tá contigo. eu considero, e por isso, durante algum tempo, eu me dediquei a estudar a questão da gestão do tempo. Porque tempo é igual à vida. Quem administra um, administra o outro. Quem não administra um, não administra o outro. Então, em função disso, eu resolvi me debruçar sobre o tema, aprofundar uma expertise sobre ele. Eu fui a minha cobaia para ver como é que isso funcionava. E eu fiquei impressionado. Eu utilizo a gestão do tempo, na verdade, a gestão da agenda, né? Na verdade, quando nós falamos a gestão do tempo, nós sempre estaremos falando da gestão da agenda. E eu considero que 99% das pessoas do mundo precisam de uma agenda. 1% não precisa. Mas a grande maioria de nós precisaria sempre usar uma agenda de uma forma inteligente para gerir as tarefas dentro do tempo.
Porque, na verdade, é a gestão das tarefas dentro do tempo, e não o tempo, né? Nós chamamos genericamente de gestão do tempo, mas, na verdade, é gestão das tarefas dentro do dia em que a gente tem. É basicamente isso. E o livro que eu escrevi trata sobre isso. O que é que você tem que fazer para aprender a colocar as suas tarefas dentro da sua agenda de uma maneira inteligente, de maneira que não lhe estresse e, ao mesmo tempo, que você consiga fazer isso de uma forma mais inteligente possível. Muito legal. Eu gosto de uma parte do livro, achei muito feliz a sua sacada. Tem várias partes do livro incrível, né? Mas tem uma parte que você fala da diferença, né? Em relação aos níveis de compreensão que tem ali o que eu devo fazer, o que eu acho que eu devo fazer, o que eu tenho que fazer. Aquilo ali eu acho muito legal. Se você quiser falar um É o pouquinho. quadrante do tempo, né? Isso, Eu acho que exatamente. é isso. Existem, por exemplo, numa agenda, você vai ter tarefas que você precisa fazer hoje. Isso está dentro do quadrante do urgente. Depois, as tarefas que você quer fazer hoje são as tarefas importantes, não são urgentes. E as tarefas que você pode fazer se quiser, mas se não quiser, não faz. Essas não são importantes. O diabo é quando você pega o terceiro quadrante, que são das coisas que não têm importância, e coloca na frente das que são importantes. E a outra coisa que é importante, Julieta, é uma coisa assim: nós não podemos ter mais do que 5 ou 6 tarefas no quadrante da urgência por dia. Se a nossa tarefa, se as tarefas elencadas na nossa agenda tiverem mais do que 5 a 6 urgências, isso significa que nós não temos gestão do tempo. É sinal de que nós estamos deixando tudo para a última hora. É sinal de que nós vamos ter uma parada cardíaca, nós vamos viver num grau de irritabilidade acima um grau de irritabilidade desnecessário e dificuldade para dormir e um sentimento permanente de frustração. O ideal sempre é que tenhamos 5, 6 tarefas na urgência no máximo, o restante no importante, e as outras são lembranças de coisas que você tem mais tempo para fazer. O ideal da agenda é dessa forma. Só que as pessoas colocam em primeiro lugar, coloca tudo na agenda e vai fazendo o que acha que é mais importante. Mas não é assim que funciona, né? Isso não é uma forma inteligente de fazer a gestão do seu tempo e das tarefas dentro do tempo, que é o que a gente propõe. E já que você está falando de agenda, qualquer agenda funciona? Tem alguma que você aconselha mais, que é mais, você acha que dá para gerar mais resultados ou ser mais fácil de administrar, tipo papel, computador? Eu amo agenda de papel. Eu acho a agenda de papel uma delícia. O problema é que as agendas vendidas no comércio não são agendas de gestão do tempo, são agendas de compromisso, tipo de médico, dentista, que tem hora marcada. São agendas de hora marcada, não são agenda de tarefas dinâmicas. Tanto que, quando eu resolvi fazer minha primeira agenda, eu a fiz. Porque não tinham agendas que pudessem ser vendidas no comércio que pudessem contemplar o que eu queria. Hoje, nós temos muitos tipos de agendas inteligentes. Eu gosto da Todoist. A Todoist é excelente, excelente. E aí, inclusive, te dando a opção de você classificar as coisas por categoria, que é uma forma muito inteligente a maneira como eu faço. Isso, quando você classifica por prioridade, ela gera mais pressão do que quando você classifica por categoria. E aí a categoria ela reduz menos pressão. Aí dentro das categorias você coloca a prioridade. Eu gosto muito. Tudo isso é muito bom. Também É a uso. que eu recomendo para todo mundo. Eu não ganho nada por isso. Deveria ganhar, mas não ganho. Ô, Jó, o Dudu está perguntando aqui, como fazer para que a preguiça matinal não atrapalhe a produtividade? Não trabalhe de manhã.
É simples. Agora, com o tempo da pandemia, porque assim, não existe coisa mais estúpida do que o conceito medieval de você ficar preso num ambiente de trabalho, independentemente se você está sendo produtivo ou não. Cada vez mais as instituições, as organizações, elas medem, você define uma quantidade um padrão de produtividade para um profissional que trabalha para a empresa. Se você contempla essa produtividade, não importa se você vai fazer em 1 hora ou 10 horas. Eu tenho um amigo, que eu não vou mencionar o nome, que trabalha no serviço público. Ele é muito competente. Ele tem que produzir em torno de 60 horas mensais. Ele produz essas 60 horas mensais em 2 semanas. E o resto ele não precisa nem aparecer. Só que ele é tão Caxias que ele continua produzindo mais. Ele já tem quase 1 ano de crédito. Então, por exemplo, como é o nome? Dudu, não trabalhe pela manhã. Se você não é produtivo pela manhã, não trabalhe pela manhã. Gente, olha, eu não sei como é que é com você, Julieta, mas eu sou produtivo entre 7, embora não levante nesse horário normalmente, mas a partir das 8 horas da manhã até as 2 da tarde eu sou mega produtivo. Sou mega produtivo. 2 horas da tarde acaba o meu gás. Retoma 17h30, 18 horas. E aí eu sou produtivo até as 9. Entre 14 e 16 horas eu não trabalho. Assisto a Globo News, leio jornal, vou dormir, leio livro, vou namorar, não fazer nada. Porque não é meu ritmo, não é o biorritmo. Então, Dudu, não trabalhe pela manhã. Não é o seu biorritmo. E qual é o seu biorritmo, Julieta? Você sabe, é muito engraçado porque assim, eu posso varar a madrugada super concentrada e focada, né? Temos um amigo que é assim. Sim. Não peça para acordar cedo para fazer nada. Mas se eu acordar cedo, eu sou super produtiva. É muito engraçado. Com coisas que eu preciso pensar só. Se eu tiver que fazer coisas manualmente, não. Eu sou muito lenta. Se eu tiver que falar com pessoas, reuniões, eu não consigo articular as palavras direito. Mas se eu tiver que sentar e me focar em qualquer coisa, eu rendo horrores de manhã até meio-dia, 1 hora. Se ninguém me incomodar, eu vou embora. Mas aí, quando é a parte da tarde, geralmente não. Eu fico meio dispersa também, tem que fazer um esforço. E você imagina que a maioria das profissionais tem que trabalhar à tarde, se não são... Quem não é produtivo à tarde não tinha que trabalhar à tarde. O importante é o quanto a pessoa rende. Isso não é medido pelo tempo, é medido pela produtividade. Tem outras formas de medir isso. Mas, enfim, na agenda, então, Dudu, não trabalho pela manhã. Você sabe uma coisa muito louca, Jojo, que é legal você trazer isso para cá? É que nós somos classificados como se fôssemos rebanho, né? Todo mundo tem que agir igual, sentir igual, pensar igual, tudo igual. E aí tem aquela coisa, né? Você tem que acordar às 7 da manhã, trabalhar até tal hora, depois você tem que parar para almoço, depois você tem que fazer tanto trabalho até 5 da tarde, 6 da tarde, depois você tem que jantar e tal. E é muito engraçado porque, para mim, isso funciona zero. Tipo assim, é um esforço sobre-humano de eu me encaixar nessa estrutura. Porque, como eu te falei, o ideal para mim é se eu sentar para trabalhar umas 5 da tarde, 6 da tarde, ninguém me interromper, eu acho que eu vou até às 11, meia-noite, 1 da manhã, tranquila. Agora, adoro dormir 2 da manhã. Claro que eu não faço isso, porque senão, né, eu não consigo conviver com as pessoas, né? Mas, por mim, eu dormiria 2, 3 da manhã, tranquilamente, acordaria 11 horas, meio-dia. Isso seria o ideal para mim, sabe? Mas, assim, se eu for trabalhar no horário que tá todo mundo dormindo, eu não consigo interagir com as pessoas, né? Senão os seus fornecedores e clientes vão estar dormindo. Também tem isso, né? É muito interessante. Mas voltando à questão da agenda, Ju, essa é uma questão importante da gente entender que, assim, ó, em síntese, no máximo 6 tarefas não são compromissos. Tem que entender que tarefa e compromisso são coisas diferentes.
O compromisso é algo que ele está estanque. Por exemplo, das 2 às 3 você tem dentista. Pronto. Das 3 às 4 você tem uma aula. Isso é compromisso, isso não tem como mexer. Tarefa, você pode fazer quando você quiser. Por exemplo, você está marcando 2 horas para o dentista. Isso não tem prioridade. Tá? Isso está fechado. Você não pode escolher se você vai fazer antes ou depois. Tarefa você faz antes ou depois, você que define. Então, separa compromisso e tarefa, primeira coisa. As agendas de papel não têm separado tarefa de compromisso. Né? Enquanto que o tudo isso você pode colocar, só botar a hora, aquilo lá. Hoje eu bloqueei lá. Live com a Juju, 17 horas. Virou um compromisso. Aquilo está bloqueando o meu tempo. E agora, nas tarefas, 6 tarefas que sejam urgentes no máximo, se puder ser menos, é ótimo. Significa que você está gerenciando muito bem o seu tempo e que você não está deixando um espaço para as surpresinhas, porque sempre vem as surpresinhas, né? Aquilo que não está na sua agenda e que, de repente, tem que fazer naquele dia. Se a sua agenda está lotada, não tem lugar para surpresinha. E a surpresinha sempre acontece. Então, como a surpresinha é parte da nossa vida, você tem que ter uma agenda com espaço para encaixar surpresinhas. Umas 4, 5 urgências, espaço para surpresinhas e depois a sua agenda, uma quantidade de tarefas que você vai fazendo, nenhuma compressão de tempo. Tudo sendo feito com antecipação. Você sabe, inclusive eu vou organizar um curso para ensinar todas as pessoas a escreverem livro. Eu tenho uma metodologia que qualquer pessoa consegue escrever um livro. Opa, eu quero. Vai fazer. E como é que eu escrevo meus livros? Todo dia eu faço meia hora. Agora, não é às 2 da tarde. Vai depender. Tem um dia que é de manhã, eu estou inspirado, dou meia hora. Às vezes eu não quero largar. Não, mas tudo bem, é só meia hora, tá bom. E você vai escrevendo todos os dias um pouquinho. Em 6 meses você tem um livro de 200 páginas. Então, é super importante a gente ter essa flexibilidade e perceber que o ideal é você trabalhar nas suas tarefas com antecedência, todo dia um pouquinho. Nunca, assim, bom, amanhã, terça-feira, eu tenho que entregar lá para o Dudu, que não gosta de acordar cedo, o negócio. Eu comecei a trabalhar uma semana antes. Todo dia um pouquinho. Aí aquilo vai evoluindo. Provavelmente eu vou entregar para o Dudu um dia antes do que ele esperava. Isso é trabalhar por prevenção, não se apaga incêndio. Né? Inclusive, o Dudu tem me cobrado muitas coisas ultimamente. Eu estou muito preocupado com o Dudu. Principalmente porque ele dorme demais. Olha só, tem uma outra pessoa que colocou aqui, Otto Hartmann, falando assim: sou fã de vocês, saudade dos cursos do Jojó. Muito do que me tornei hoje foi por influência sua. Muito obrigada, Jojó, parabéns. Ó. Quem é a pessoa? Otto Hartmann, você sabe? O Otto. Otto, saudações, meu irmão. Beijão. Apareça, comunique-se. O Vevé Vernon, de Vila Madalena, colocou: eu sou assim também, igualzinho. Acho que ele estava dizendo com relação aos horários de produtividade. O Vernon não consegue trabalhar antes do meio-dia. É um vadio aquele cara. Brincadeira. Vernon, os caras... Você sabe que o Vernon, além de ser um grande profissional do The Rose Metal, é um grande ilustrador. Especializado em anatomia humana. Inclusive, o meu amigo Jojó Marengo também é um grande ilustrador, não é mesmo? Nem tanto. Eu estou tentando. Tem que continuar divulgando aí pra gente essas artes todas que você anda aprontando por aí. Por falar nisso, eu estou lançando um novo livro dentro de um mês chamado Diz aí, Jojó Marengo. É o nome do título. Olha só! É muito legal, com umas frases muito divertidas. E aí... É bem bacana. É bem divertido também. Olha só, o Dudu falou que vai fazer a experiência de não trabalhar de manhã. Mas compense depois, Dudu. Isso não significa que depois que você acorda é para trabalhar. Não.
Ou seja, a não ser que não precise, né? Tem gente que não trabalha. Você sabe que o meu ritmo de trabalho é tão gostoso que a moça que trabalha em casa, ela assim, mas o senhor não trabalha? Claro, eu estou trabalhando, mas é de um jeito tão gostoso, porque eu estou sempre brincando, aí saio para converso com ela um pouquinho e tal. E aí não tem aquela coisa que inclusive, você está mexendo também, você não se enquadra naquela coisa formal de trabalhar o tempo todo. Mas bom é ter um estilo bem gostoso de trabalhar. E a gestão do tempo é fascinante porque ela reduz a pressão sobre você. Com isso, a gente fica menos estressado, a gente fica mais saudável. A gestão do tempo nada mais é do que a gestão da vida. Quem gesta o tempo, gesta a vida. Quem não gesta o tempo, não cessa a sua vida. Então, a administração do tempo poderia ser chamada administração da vida. Show de bola, com certeza. É. É Quem não isso. administra um, não administra o outro. E agora durma-se com um barulho desse. Aí depois reclama de que. Tem uma frase que não é minha que diz o seguinte, Ju, que é muito interessante. De que os incêndios, as surpresinhas que nós estamos falando, elas acontecem em 99% dos casos nas áreas em que naquelas tarefas dentro da nossa agenda sobre as quais nós não temos controle. São aquelas que a gente não foi gestando elas no dia a dia, fazendo elas um pouquinho, e quando nós vemos, chegamos ao deadline e nós não a realizamos. É aí que acontecem, eles, na área de gestão do tempo, eles chamam dos incêndios. É aí que acontecem os desastres. É aí que nós ficamos com fama de sermos pessoas que não entregamos as coisas. Aí todos nós viramos marceneiro. Você já viu algum marceneiro que entrega uma obra no dia? Não Se você existe. encontrar, me avisa. Tanto que eu tenho dois marceneiros, o Eduardo e o Passinho. E aí eu contrato um e outro autorizadamente. Aí eu coloco na minha agenda, Passinho. Aí tá lá, daqui dia 30 de agosto vai me entregar lá um imóvel. Aí toda terça-feira tá lá assim, Passinho, confirmar a entrega. Aí eu mando um WhatsApp para ele. E aí, Passinho, só passando por aqui para te lembrar que dia 30 de agosto você confirmou que você vai me entregar o imóvel. Aí ele põe uma mãozinha assim. Eu não confio. Você está confirmando que está me entregando? Isso pelo WhatsApp. Aí põe um outro negócio. Na outra terça-feira, agora só faltam 15 dias, Passinho, para você entregar. Na minha agenda, eu estou gerenciando o tempo do Passinho. Porque senão o Passinho não vai me entregar. Ele não vai me entregar, mas aí, ao invés de me entregar 2 meses depois, ele vai atrasar uma semana. Está dentro do que eu quero. Isso é gestão do tempo. Isso é o famoso Quando, follow-up, né? É você fazer o é, acompanhamento ali das tarefas. Não suas, dos outros também, né? Que você não, depende isso dele. é um inferno. Quer dizer, ou seja, além de você gerir as suas tarefas, uma pessoa que quer gerir bem o seu tempo, gerencia todas as pessoas com quem ele tem alguma relação de compromisso. Total. Haja vista que ontem me lembrou e hoje me lembrou do compromisso. Ou seja, Eu me esforço para aprender direitinho, Jojo. não, mas ou seja, isso é uma das dicas mais importantes. Porque aí o que acontece? Se eu não tivesse a gestão do tempo, eu disse, bom, é claro, o Passinho, que é um marceneiro, que é uma profissão onde as pessoas cumprem prazos, claro que vai me entregar no dia 30 de agosto. Ele ia me entregar 3 meses depois. Com certeza. Ah, não existe marceneiro que entrega na data. Isso aí só no céu. Ó, o Alan Dantas, ele tá falando assim, que ele vive apagando incêndio e ele falou, follow-up é igual gerir o passinho. Alan Dantas, um abraço, querido. Saudade de você. Olha só, Aproveitando, Alan Dantas, nós temos reunião na quinta-feira, às 15 horas. Gestão do tempo. eita, Confirmado? já mandou agenda aqui pela live mesmo. O Dudu tá falando, imagina gerenciar o tempo de uma equipe
complicado, né? Mas É, é isso, né? Na verdade, por isso é que quem administra equipes não deveria fazer mais nada, né, mais Jojo? nada. É. A administração de equipes é profissão. É, Deveria ser. Deveria mas ser. porque toma É. muito tempo você ficar ali na função, acompanhando os processos de cada um e fazer com que o carro ande, né? Você sabe que hoje eu já não dirijo mais equipe, né? Mas quando eu dirigia, eu dei uma consultoria para cada um sobre gestão do tempo. Hoje eu não dou mais curso de gestão do tempo, eu só dou consultorias individuais sobre o tema. E aí eu dei para cada um, para ensinar cada um a usar a agenda, como é que ele tinha que fazer, o papapá. A pessoa cada um deles me apresentou, porque na verdade, quando você vai fazer uma consultoria de agenda com uma pessoa, você acaba se influindo na vida da pessoa. Vida familiar, vida econômica, vida afetiva. Tinha uma vez eu fui dar uma consultoria, eu dei uma consultoria para um empresário, que aí ele abriu que uma parte da agenda dele era para amante. É ruim, hein? E eu assim, Difícil pô, era um tipo administrar de isso coisa que eu aí. não queria saber. Eu disse, não, mas você precisa saber, porque isso é uma coisa importante na minha agenda. Ele falou para mim, pô, cara, que horror, cara. É Ah, mole, não. Ô, Jó, diz para mim agora, e o mindfulness? Como a gente traz esse conceito de mindfulness para dentro dessa administração do tempo? Tem a ver, não tem a ver? Agrega, não agrega? no sentido em que você aplica atenção à tarefa que você está executando para evitar retrabalho, isso compromete a agenda. Porque se um dos grandes problemas da falta de atenção plena ao que você está fazendo é o retrabalho. Todo retrabalho é burro. É ou não é verdade? Com Toda certeza. vez que você dispersa e não está totalmente envolvido naquilo que você está fazendo, e a tendência de você é. Quer ver uma das coisas mais irritantes? É você estar digitando e pensando em outra coisa. A quantidade de vezes que você tem que voltar na mesma linha para redigitar é muito irritante. Isso é falta de atenção. Isso é falta de você estar prestando atenção. Melhor ter um ritmo mais lento de teclagem, mas ter mais qualidade. E isso tem um conceito de qualidade que veio daquele livro do Richard Pearson. Não sei se alguém já ouviu falar no Richard Pearson, Robert Pearson, que já morreu. Ele escreveu Zen e a Arte de Manutenção da Motocicleta. Olha que título maluco. E que não tem nada a ver com Zen. Nada a ver com Zen. Ele fala sobre o conceito de qualidade. Então, quando nós reduzimos o ritmo da digitação para aplicar qualidade a ela, de maneira que nós não tenhamos que redigitar nada, isso é a aplicação da atenção ao que nós estamos fazendo. Então, quando você me pergunta aonde essa ferramenta da atenção plena ela influencia na gestão do tempo, claro que influencia. Você está conquistando mais tempo de vida, fazendo coisas diferentes, porque não tem que fazer retrabalho. Verdade. Não é verdade? Né? Completamente. Né? E quanto tempo se perde realmente, né? E é um desperdício de vida. A vida que está sendo jogada fora Exatamente cada isso, vez que você não presta exatamente isso. atenção em alguma coisa que você está fazendo, né? Porque ao invés de estar vivendo outras coisas, você fica no feitiço do tempo, revivendo aquela mesma coisa, porque você não consegue sair dela, né? É ruim, mas sempre pode piorar, né? O Vernon falou aqui que o livro é genial. Repete o nome dele aí, Jojó. The Rose Method e a Administração do Tempo. Não, você falou Olha, da bicicleta, lá da motocicleta. Richard Pearson, ele morreu o ano retrasado, chama-se Zen e a Arte de Manutenção da Motocicleta. O conceito que é assim, basicamente é um professor de língua inglesa que tem um estado de hiperconsciência, ele fica internado porque estados de hiperconsciência no Ocidente não se consegue catalogar. Depois de um tempo ele sai e quer resgatar a relação com o filho. E então ele atravessa os Estados Unidos numa motocicleta com o filho.
E a partir daí ele faz uma série de reflexões sobre o conceito de qualidade. Muito interessante. Não é uma linguagem fácil, mas é um livro fascinante. Que interessante. Eu já tinha ouvido falar nele, ele é bem antigo, né? Ele é bem anos 70, anos 60, 70 do movimento da contracultura. Ele é um livro de contracultura, né? Uhum. Tem um outro livro muito interessante de um cara que chama A Morte Organizada. Ele é do Maciel, um carioca, que foi casado com a Vera Fischer. Como é o nome dele? Esqueci o primeiro nome dele. Que também é dessa época, que tem uma outra abordagem, mas que tem um link com esse livro que também é muito interessante. Olha só, e como é que é o nome desse outro livro? A Morte Organizada. A Morte Organizada, também não conhecia. O outro Maciel. eu já tinha ouvido falar no título. Esse não. Esse foi um best-seller internacional, mas quem leu não entendeu. A maioria que leu não entendeu aquele negócio, que não é um livro muito fácil de entender, não. Qualquer dia eu vou relê-lo, pelo prazer de ler. Às vezes acontece da gente pegar um livro que amava, reler, e o nosso mindset mudou, e a gente se decepciona, né? Filme também, não é verdade? É verdade, filme É, também. às vezes você Mesmo está com porque filme. as coisas mudam, né? Claro. Na época que você viu a coisa, né? Ou leu o livro, na tua cabeça era uma, e talvez se fosse em relação ao filme, né? Os efeitos especiais naquela época podiam ter te impressionado, e depois você olha hoje em dia, né? E vê, nossa, que Hein? filmezinho mal feito, né? Filmezinho fumeguento. Mas tem alguns que ficam na nossa memória e que a gente reprisa e ama. Também tem esses, né? É verdade. É É, verdade. Joshua, aproveitando que estamos chegando aqui nos instantes finais, aqui temos mais uns 9 minutinhos aqui para o nosso bate-papo. Quem tiver dúvidas ou perguntas aqui, ou quiser algum comentário do Jojo, aproveite, essa pessoa incrível aqui com a gente. Autor desse livro incrível, que é o The Rose Método e a Administração do Tempo. Tá? Muito bom, recomendo a todos. Hoje o nosso bate-papo é sobre mindfulness e meditação, porque em breve você se organize aí, porque nós vamos abrir aqui o link para inscrições gratuitas no curso que eu vou dar no final desse mês sobre mindfulness e meditação. Então, hoje estamos aproveitando aqui o meu amigo querido Jojó, que fala sobre administração do tempo e muitos outros assuntos para poder fazer essa associação de mindfulness com a administração do tempo. E é interessante, né, Jojó? Porque hoje em dia, né, as pessoas gostam de dar nomes. Na verdade, não só hoje em dia, mas as pessoas gostam de dar nomes diferentes às coisas que sempre existiram, né? Só por uma jogada, muitas vezes, de marketing, né? Ou por uma falta de conhecimento de que aquilo já existia mesmo, sei lá. Mas o mindfulness, né? Que é a atenção plena, que muita gente hoje em dia só fala disso, nada mais é do que o fato de você estar concentrado. Né? E isso, o conceito de concentração é extremamente antigo. Né? Nós ensinamos isso há mais de 60 anos dentro do The Rose Method. E de que forma que você acha importante trabalhar esse conceito no dia a dia? Você tem uma coisa, eu sempre menciono você nos meus cursos, porque tem um conceito que você trouxe uma vez, há muito tempo, quando eu comecei, né? Já estamos aqui juntos, eu já estou aqui com vocês há mais de 22 anos. E eu me lembro que lá atrás você trouxe um conceito uma vez do atos de poder, que era a forma da gente incorporar, de uma forma mais metabolizável, incorporar novos hábitos. Fala um pouquinho desses atos de poder, que eu acho um conceito incrível. O ato de poder é você tomar. Você define algo que você queira mudar na sua vida, um hábito. Mas no começo não podem ser hábitos muito desafiadores, como, por exemplo, parar de comer chocolate. Você resolve que é parar de comer chocolate. Não dá para parar de um dia para o outro. Esse deixa para daqui a um ano. E olhe lá. Até lá você pode se arrepender dessa decisão e descobrir que você adora esse hábito. Mantenha-o. Bom, mas vamos dizer. Agora, por exemplo, eu sempre dou exemplo. As mulheres têm o hábito de lavam a calcinha no chuveiro e deixam pendurado na torneira. Para nós, homens, isso é um absurdo. E os homens têm o hábito de deixar a cueca no chão. O Vernon tem muito esse hábito. Não, brincadeira, o Vernon não tem. Eu tô brincando, ele não tem. A Dedê fala que ele é super, mas assim, então, por exemplo, vou dar um exemplo disso, né?
Ou então, por exemplo, toda vez que você está escovando os dentes, deixar a torneira aberta. Parar com isso, é uma bobagem, tem que deixar fechado. Tá. Comece com hábitos bem pequenos. Você toma uma decisão de que nunca mais na sua vida, nunca mais você realizará aquele ato da forma antiga. Por exemplo, nunca mais deixará a cueca no chão. Nunca mais. Daqui a 20 anos, você ainda não deixará, nunca mais. Nunca mais deixará a cueca lavada pendurada na torneira do chuveiro. Ou nunca mais deixará a água correndo quando estiver escovando os dentes. Por exemplo, coisas simples. E aí você vai incorporando por mês, no primeiro ano, uma mudança definitiva, irreversível de um hábito fácil de mudar. Depois, quando você olha em 12 meses para trás, você diz, pô, eu sou uma pessoa poderosa. Eu consegui mudar 12 hábitos para frente. Eu incorporei 12 atos de poder. Eu deixei de ser um humano comum. Eu me tornei um guerreiro e uma guerreira. Impecáveis. Estou tornando minha vida uma vida impecável, de impecabilidade. E aí, progressivamente, você se habitua a mudar hábitos como quem muda de roupa, que é um exemplo que dá o professor De Rose. E isso, com o tempo, vai incorporando, 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 até que você um dia consegue parar de comer chocolate se você resolver tomar essa estúpida decisão. Mas pode ser. A pessoa pode tomar essa decisão, então tá bom, que seja, né? Você falou da impecabilidade. É incrível esse conceito, já usei para muitas coisas. E só reforçando aqui, a ideia é você somar um a cada mês, né? E aí, no final, você tem 12 no ano. Aí cria um músculo que é um músculo de mudança de hábito. Você incorporou mudança de hábito. E de uma forma metabolizável, porque o sapiens é um tipo de primata que acha bacana a mudança da boca para fora, mas na hora de mudar, o DNA não sabota. O DNA do humano não foi feito para isso. E aí tem um outro livro que eu quero deixar para você, para a galera ler, que é O Gene Egoísta, do Richard Dawkins, que é um biólogo sul-africano. Genial o livro. O Gene Egoísta. O Gene Egoísta. É assustador, mas fascinante. Olha só. Mas é difícil de ler ou é tranquilo de ler? Porque não é para leitores incautos, né? Tem que ter o exercício de ler. Goste de ler, senão não consegue. Você falou uma palavra aí. Fácil de ler o meu livro Gestão do Tempo, Administração do Tempo. Esse é fácil de ler. Esse é fácil e tem que ser o primeiro, né, da lista. Ô, Jó, mas você falou também uma palavra aí que eu acho incrível e que o ser humano dá muito pouca atenção para ela, né? Que é a palavra impecabilidade. É o esforço de você fazer muito bem feito qualquer coisa. É claro que a gente vai errar um monte, né? Esse é o conceito de mindfulness. Exatamente. Mas é uma palavra assim para a gente ter no dicionário, porque muitas vezes, né, principalmente eu acho que talvez o brasileiro, mas o ser humano, ele tem na cabeça que ele não precisa ser tão impecável, né? Que basta eu fazer alguma coisa aqui razoavelmente suficiente que já tá bom. Né? Esse esforço para ser impecável, você encontra em pouquíssimas. Eu encontrei na minha vida em pouquíssimas pessoas e muito mais nas pessoas que praticam o The Rose Method. Mas as pessoas que não praticam, né, e que a gente se relaciona normalmente, eu acho que talvez eu nunca tenha encontrado uma pessoa que estivesse no esforço de ser impecável em tudo que ela faz, né? É porque a impecabilidade não é uma coisa que você faça em relação ao outro, mas em relação a si mesmo. Quando a impecabilidade visa contemplar a aprovação de outras pessoas, ela se só torna uma obrigação. Quando ela visa uma experiência pessoal, ela se torna uma arte. Pois é. E é tão interessante trazer isso para essa experiência pessoal, né? Porque realmente é muito mais, às vezes, esse esforço de agradar, né? Quando as pessoas querem fazer alguma coisa bem feita, é muito mais pelo reconhecimento
do que simplesmente pelo prazer de ter feito bem feito, pela satisfação de ter feito bem feito, independente de quem está olhando ou não para aquilo, né? Então, e aí a pessoa sempre se sentirá frustrada, porque o nível de reconhecimento que as pessoas vão te entregar é muito menos do que você esperava. E aí a questão das expectativas, né? Aí, Vamos turma, acabar com as expectativas expectativas. plenamente satisfeitas geram prazer. Expectativas não satisfeitas geram raiva. Olha só, pois é, Durma-se com um barulho desse. pois é. Bom, chegamos aqui praticamente ao final da nossa live. A galerinha aqui curtindo um montão. Quem tiver alguma coisa que queira ainda colocar de dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Mentira, você pode mandar o direct para mim ou para o Jojó, se quiser que a gente trabalhe mais em cima de alguma questão. Mas, Jojozinho, alguma mensagem que você quer deixar aí para o pessoal que assistiu a live, que vai assistir depois também, porque ela vai ficar gravada? Use agenda! Use agenda! Use a agenda, né? Eu me lembro de uma história que o professor De Rose contou pra gente uma vez, que ele falou, você vai saber melhor dessa história do que eu. Eu vou provavelmente não ser tão fiel ao Parampará, né? Que é o que eu ouvi. Então, ele falava de um rapaz, de um grande executivo, que vivia com um livro embaixo do braço, né? E para todos os lugares que ele ia, ele carregava aquele livro e não se separava daquele livro nunca embaixo do braço. E um dia, uma pessoa perguntou, não me lembro direito a história, mas uma pessoa perguntou para ele como que ele conseguia ser tão produtivo e dar conta de tantas coisas. E ele pegou o livro e falou, porque eu tenho isso. Isso era uma agenda. O livro que ele andava embaixo do braço. Boa! Era uma agenda. Então, por isso que ele conseguia ser tão produtivo, né? Que não largava a agenda. Bom, então é isso, Jojazinho. Obrigada pro pessoal que tá aqui falando que adorou a live. Quem chegou agora no finalzinho vai ficar gravada no meu Instagram. Obrigada pela participação de todos. Fiquem atentos aqui no meu Instagram. Vai ter em breve link na bio para você participar de um curso gratuito de Mindfulness e Meditação. E ainda temos mais convidados especiais vindo aí por esse mês. E aí a gente vai trazer para vocês em breve quem será, para a gente falar um pouquinho mais sobre esses assuntos. Jojó, obrigada pelo seu tempo. Foi um prazer. O prazer foi todinho meu. Estou morrendo de saudades de você. O mesmo. Beijos! Beijo para todos.